Olá, tudo bem com vocês? Hoje é dia de conversarmos sobre Marilyn de Norman Mailer. Esse livro aqui foi publicado em 1973 e conforme consta aqui na orelha, esse livro é considerado uma biografia definitiva da Marilyn. Mas ela é tratada pelo próprio autor como um romance biográfico, uma biografia romanceada. Essa observação consta aqui na parte final do livro, em que o autor faz os seus agradecimentos, e ele fala exatamente isso, que o acréscimo, de biografia romanceada é justamente porque um livro que foi escrito em menos de 2 anos estaria mais para um romance do que para uma biografia formal. Para escrever esse livro, então, Norman Mailer ele contou com várias outras biografias já publicadas a respeito da Marilyn, se inspirou nessas biografias e, de fato, citou muitos dados que estão contidos nesses outros livros e também fez a sua própria pesquisa. Então, aqui nós temos muitas informações que foram confirmadas e outras que também foram desmentidas por ele, Ele encontrou alguns erros, algumas pontas soltas e fez essa correção aqui nesse livro. Como ele buscou muita informação em biografias anteriores, ele faz questão de criticar, ele é muito severo nas suas críticas, a biógrafos anteriores que teriam pesado a mão, tanto em criticar quanto em elogiar Marilyn, porque o que nós vamos ver aqui é uma biografada que vai desde vagabunda a anjo. Bom, e por que eu comecei falando a respeito do autor? Porque é impossível fazer essa leitura sem sentir a presença muito forte de Norman Mailer aqui. Essa aqui não é uma escrita neutra, ele é tão presente ou até mais do que a própria biografada. Ele não passa nem um pouco despercebido aqui, diferente de outras biografias romanceadas, em que o autor preenche certas lacunas da história, do seu biografado, com fatos, às vezes alguns fatos imaginados ou até criados. Aqui ele preenche essas lacunas com opiniões, com muita ironia, com crítica. Bom, e quem foi Norman Mailer então? Ele foi um dos principais jornalistas norte-americanos do século XX que foram responsáveis pelo New Journalism, pela criação do novo jornalismo que nós conhecemos aqui como jornalismo literário. Eu falei um pouco sobre o jornalismo literário, sobre esse gênero, naquele vídeo em que eu falei sobre o livro O Voyeur, de Gay Talese. Gay Talese também foi um dos nomes muito importantes para o New Journalism, da mesma forma como o Capote, Truman Capote, que escreveu A Sangue Frio, como Tom Wolfe, como vários outros jornalistas que fizeram parte dessa geração e desse movimento. O que diferencia Norman Mailer desse grupo de jornalistas é justamente esse tom ferino que ele tem, um pouco mais agressivo. Ele conta a sua história de uma forma muito objetiva, quase como se nós recebêssemos em golpes. E é o que nós vamos ver aqui do início ao fim. Inclusive, ele não perde chances de criticar o presidente Nixon, que na época em que o livro foi publicado, em 73, Nixon tinha sido recém-reeleito em 1972. E as críticas, de fato, eram por conta da Guerra do Vietnã. Bom, e assim como vários outros livros, que tratam a Marilyn como um símbolo sexual, aqui ela vai ser tratada da mesma forma, nós vamos ter uma repetição disso. E nós vamos conhecer também o lado da Marilyn como uma mulher inteligente, estrategista, que planejava a própria carreira, que se preocupava com o seu futuro profissional, mas que não esperava tamanha barreira que ela fosse enfrentar. E aqui nós vamos ver também um pouco daquele perfil que nós também conhecemos bem, de uma Marilyn depressiva, confusa, instável emocionalmente. Ela era uma mulher que ela tinha noção do seu estado, psicológico, psiquiátrico, muito por conta da própria mãe, ela considerava isso hereditário. A mãe da Marilyn passou boa parte da sua vida em instituições, também porque tinha problemas psicológicos. E sobre essa possibilidade da hereditariedade dos problemas da Marilyn, psiquiátricos, psicológicos, aqui fala o seguinte: ela não tinha nenhuma raiz fora a ilegitimidade de um lado
e um puro pedigree de insanidade do outro. Seu avô Monroe, que naturalmente afirmava descender do presidente Monroe, passou a maior parte da vida em um manicômio estadual. A esposa de Monroe e a avó de Marilyn, uma beldade de cabelos vermelhos e olhos verde azulados, tinha insanos ataques de fúria nas quietas e pobres ruas suburbanas de Los Angeles e também foi internada em uma instituição mental antes de morrer. A mãe de Marilyn esteve no manicômio durante a maior parte da vida da filha e o irmão quase se matou. Quando as asas da insanidade batem assim tão perto, presta-se atenção a qualquer pena. Bom, a Marilyn, na verdade, não nasceu Marilyn Monroe, ela nasceu Norma Jean em 1º de junho de 1926. Uma filha fora do casamento e que chegou a aparecer em pelo menos 2 situações aí com sobrenomes de pais diferentes. Na primeira certidão de casamento, ela consta como Norman Jean Baker, que é o primeiro marido da mãe, e na segunda certidão de casamento, ela aparece como Norma Jean Mortenson, que é o sobrenome do segundo marido da mãe. E o próprio pai mesmo, o pai biológico da Marilyn, ela foi descobrir mais ou menos aí quem ele era 25 anos depois, num episódio muito bizarro, muito estranho, que também vai ser retratado aqui. Bom, por conta aí, desses episódios que aconteciam com a própria mãe, a mãe era funcionária da indústria do cinema também, mas não nas telas, fora das telas, trabalhando com produção no cinema, ela acabava ficando muito tempo com vizinhos, com cuidadores, com parentes e também chegou a passar alguns anos em orfanatos. Mas era uma situação muito triste porque ela não poderia ser adotada porque ela tinha uma mãe, mas ao mesmo tempo era uma mãe ausente. Tem uma cena muito triste aqui em que ela está sendo levada para o orfanato e que ela vai gritando no portão porque ela não quer ir. Então, imagina o que essa menina não passou. Além dessas pessoas, desses cuidadores e vizinhos, ela também teve uma presença muito forte aqui de uma espécie de madrinha, que cuidava dela. E ela também era cercada de algumas mulheres um pouco mais velhas que exerciam sobre ela uma certa influência. E foi essa influência que acabou aí levando a Marilyn ao seu primeiro casamento. Ela tinha por volta dos seus 15 anos e ela própria aceitou esse casamento como uma espécie de fuga dos orfanatos, uma esperança de ter uma vida estabilizada. Esse casamento não durou muito tempo, e esse é mais um dos mistérios aí da vida da Marilyn, que não se sabe se foi um casamento por amor, se foi por conveniência. Norman Mailer apontou várias pontas soltas aí, como eu já disse que ele é muito crítico, principalmente nesse momento aí dos relacionamentos da Marilyn. Várias divergências nas biografias anteriores e também nos próprios discursos e entrevistas da Marilyn. Sabe-se que muitas das entrevistas que ela deu e das declarações que ela deu também não continham verdades, ou pelo menos verdades absolutas, Os discursos delas, entrevistas, enfim, eram bem passíveis de dúvida. Sobre esse primeiro casamento aí, esse trecho diz o seguinte: agora algo contraditório começa a surgir em todos os relatos. Marilyn dirá mais tarde que não tinha interesse em seu primeiro marido, e só se casou por insistência de Grace para escapar do orfanato. Doc Goddard defenderá a esposa dizendo que Norma Jean estava apaixonada e procurou a ajuda de Grace para persuadir Jean a fazer o pedido. Já o marido alegará que foi um namoro sem amor e um casamento por conveniência. Além desse primeiro casamento com Jean, nós vamos ter aqui também um panorama sobre os casamentos que ela teve com Arthur Miller e com Joey DiMaggio, que foram homens que enxergaram aí para onde ela estava se encaminhando, Tentaram ajudar de diversas formas, mas como sabemos não tiveram sucesso. O que não tem muito aqui nesse livro é o possível relacionamento dela com Kennedy. Tem menos do que eu gostaria, mas tem o suficiente para que eu ficasse bem chocada, especialmente com uma informação de que é possível que ela tenha passado pela mão de todos ali no gabinete da presidência. Foi bem chocante, bem triste essa parte.
E sobre isso, sobre os relacionamentos, os homens que passaram pela vida da Marilyn, Mailer vai deixar bem claro aqui que apesar de ela ser esse símbolo sexual, isso provavelmente era uma capa, porque o que se sabe é que ela tinha muitas dificuldades nessa área e que intimamente, né, entre quatro paredes, ela não era uma mulher que se interessasse, ela não representava dentro de quatro paredes e na intimidade esse símbolo sexual que ela se mostrava nas telas. Aqui tem muito das brigas dela com a 20th Century Fox, que é a empresa cinematográfica, né, para qual ela trabalhava fazendo os filmes. Tudo que ela precisou passar, né, para conseguir os papéis. Se sabe que ela era muito dedicada, ela estudava muito, ela reservava várias horas do dia para praticar as falas, canto, oratória. Mas que ainda assim tudo isso se mostrava muito pouco perto do que ela precisava para cair realmente nas graças dos diretores. E mesmo quando ela veio a explodir nas telas e carregar as bilheterias nas costas, ainda assim ela não teve o reconhecimento merecido. Tem um trecho aqui na página 179 que fala sobre isso. Durante todo esse tempo está brigando com o estúdio. Quer mais dinheiro e o direito de escolher roteiros e diretores. Eles recusam. No fim de 1953, Torrentes de Paixão, Os Homens Preferem as Loiras e Como Agarrar um Milionário haviam faturado 25 milhões de dólares para a Fox, mais do que qualquer outra estrela de cinema arrecadara para um estúdio nesses 12 meses. Mas ela não chega a receber 11 mil dólares por semana. E isso trabalhando com Jane Russell, que ganha 100 mil dólares pelo mesmo filme e precisa brigar para conseguir um camarim decente. Os executivos acham que Marilyn é mimada. Lembre-se de que você não é uma estrela. O autor vai fazer um acompanhamento interessante aqui da vida da Marilyn, traçando um paralelo com os filmes que ela fazia, né? Então, a gente vai vendo a evolução da vida dela, ao mesmo tempo em que ela vai evoluindo nos seus papéis, conquistando espaço, e também vamos vendo essa ascensão e a queda. Isso na vida, à medida que ela vai crescendo profissionalmente, a queda vai chegando na vida pessoal dela. E nas gravações dos filmes, ela já começa a dar sinais do quanto ela já está sendo afetada pelos medicamentos. Aqui na página 269 fala sobre isso, ó. No set de Quanto Mais Quente Melhor, levará os colegas atores aos horrores da repetição. Durante 42 tomadas, Tony Curtis tem de mordiscar 42 asinhas de galinha, porque Monroe continua esquecendo sua fala. A repetição mata a alma. Curtis não comerá galinha durante muitos meses. Ele e Jack Lemmon ficaram no set usando saltos altos, enchimento de seios, meias de seda e quadris falsos durante todo um longo dia de filmagem, porque Marilyn é incapaz de dizer "sou eu, Sugar". Houve 47 tomadas, diz Wilder. Depois da 30ª, escrevi sua fala em um quadro negro. Ela dizia coisas do tipo "sou Sugar, eu". Agora, por que ela se medicava tanto, né? Norma Mailer levanta essas questões aqui. Ela teve uma infância muito difícil, ela foi abusada psicologicamente, não recebeu os devidos cuidados, não foi protegida, foi muito exposta. Na vida adulta já mostrava, né, sinais, as consequências dessa falta de pertencimento, despertava muita inveja, muito ciúme, dificuldade de encontrar amizades verdadeiras e sempre aquela pedrinha no sapato, né, de precisar provar alguma coisa, né, no caso dela, precisar provar de que ela era capaz de fazer aquilo. E é muito interessante, assim, e triste ao mesmo tempo, né, porque com a mesma medida em que ela foi amada e idolatrada, ela também foi tratada com muita crueldade. Tem um episódio que é retratado aqui, que ela gravou um filme com Clark Gable e que poucos dias depois ele morreu. Parece que ele teve um ataque cardíaco, alguma coisa assim que o levou à morte. E em algum momento chegou-se a levantar a possibilidade de que ela teria sido causadora ou responsável ou que tivesse influenciado nesse problema cardíaco, né? Por exemplo, trouxe tantos problemas, tantas dificuldades para ele nas gravações que ele não resistiu. Alguma coisa desse tipo. Imaginem o baque que ela não levou com isso.
Norman Mailer conseguiu traduzir muito bem aqui tudo isso que ela sofreu, né? E eu entendo que essa forma um pouco agressiva que ele escolheu para retratar a vida da Marilyn reflete muito do que ela tenha passado lá, ou seja, ele nos causa indignação até para nos dizer assim, ó, sentiu na pele, foi isso que ela passou. Enxergando dessa forma, algumas coisas que ele escreveu nesse livro são até perdoáveis, tá? Então eu vou trazer pelo menos 2 citações que me chocaram bastante, mas que me deixaram com esse entendimento de empatia, de me colocar no lugar da outra pessoa. Olha o que ele diz. Marilyn está roliça, quase gorda, sua carne saltando para fora da alça, suas coxas parecem pesadas, seus antebraços dão uma pista de que ainda será imensamente gorda se chegar a envelhecer. Tem uma barriga saliente, como a de nenhuma outra estrela de cinema em muitos anos, e mesmo assim é a personificação viva e saltitante da pulcritude. É seu canto do ciano como objeto sexual, seu último filme como garota comível, e como canta. E aqui tem outra, essa aqui é a declaração de uma outra pessoa falando a respeito da Marilyn. Eu me lembro de jogarmos mímica, meninas contra meninos. Fomos até o quarto para escolher as frases. Pegamos alguns trechos de poesia, coisas assim, e então alguém perguntou: que tal o título de um livro? Amy olhou para Marilyn e disse: vamos lá, Marilyn, diga um título. Você está sempre lendo aqueles livros? Tive a impressão de que Amy deixava subentendido que Marilyn era uma impostora intelectual e não lia nenhum dos livros que fingia ler. Sabe-se também, né, que Marilyn tinha aí uma biblioteca invejável e que lia grandes autores, grandes clássicos. E aí, com certeza, esse era mais um tema pelo qual ela era alfinetada pelos seus amigos. Bom, como toda a vida da Marilyn, a morte dela não foi diferente, né? Foi cercada aí por segredos, mistérios, coisas mal resolvidas. Foi assassinato, foi suicídio, foi queima de arquivo. Ela foi encontrada com uma grande quantidade de medicamentos no seu estômago. O estômago estava vazio, então isso prova que não teria dado tempo de ela fazer a digestão de um jantar que supostamente ela teria ido naquela noite. Então ela jantou, não jantou, ela teve uma lavagem estomacal, não teve. E para quem ela teria telefonado naquela noite? Bom, a Marilyn foi encontrada nua numa posição um pouco incomum dentro do seu quarto, em cima da cama. Existem relatos, né, de uma pessoa que bateu na porta e como não houve resposta, ela teria espiado pela janela e visto essa cena, só que até nessa declaração muitas coisas não batem, né? O que se sabe é que a Marilyn muito dificilmente dormia sem sutiã. Ela tinha essa preocupação porque ela passava boa parte do dia sem sutiã, então ela usava à noite para compensar. E como que a janela estava aberta a ponto de se ver uma fresta, né? Porque sabe-se também que dormir era um grande desafio para ela, era um dos maiores problemas, ela não conseguia dormir. Então o que ela fazia era fechar as janelas e pregar as cortinas. Então seria muito difícil que alguém conseguisse espiar pelo lado de fora. Muita coisa aconteceu naquele 4 de agosto de 1962, tanto é que foi difícil para a autópsia determinar o horário da morte, né? Marilyn morre então aos 36 anos. E para fechar, vou deixar mais um trecho aqui que eu acho que resume bem, pelo menos boa parte do que foi a vida da Marilyn, né? Sua doença é formada por toda a vindoura acumulação dos males que a adiou no passado, todas as relações sexuais com homens que não amou, todas as mentiras que contou, todas as mentiras que se contou sobre ela, todas as não vingadas humilhações. Pior, toda a inacabada insanidade familiar e seus próprios e brutalizados nervos. Bom, assim eu finalizo então, né, esse papo sobre Marilyn de Norman Mailer. Talvez não seja um livro aí para quem é fã da Marilyn, talvez seja melhor. Dizem que a ignorância é uma bênção, né? Então talvez seja melhor não saber de alguns fatos. Como eu gosto muito, quanto mais a gente descobre, melhor fica. Mas continue a nossa admiração por essa figura que foi tão emblemática, né? Então preferimos ficar com essa Marilyn que a gente imagina que tenha sido feliz e realizada.
A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo e até mais!